Química orgânica hoje. A química orgânica é entendida hoje como a área da química que estuda a maior parte dos compostos de carbono, apesar de muitos deles não estarem associados a organismos vegetais ou animais. Eu tenho, por exemplo, a química inorgânica, que estuda os minerais. É como eu digo, tudo que é orgânico tem carbono, mas nem tudo que tem carbono é orgânico. Exemplo, os minerais. Atualmente são conhecidas milhões de substâncias orgânicas. Ao longo do tempo, mais precisamente a partir de 1960, a quantidade conhecida de compostos de carbono aumentou de forma considerável à medida que novos equipamentos e técnicas de síntese e de análise foram desenvolvidos. Análise e síntese. Quando se deseja estudar compostos orgânicos, dois procedimentos são essenciais em um laboratório: a análise e a síntese. A análise consiste em isolar e identificar os compostos químicos presentes em determinado material. Isso acontece, por exemplo, com a extração de produtos naturais de plantas. A análise qualitativa de uma essência vegetal pressupõe a separação das substâncias que a constituem, seguida da identificação de cada uma delas. Essa identificação é feita por meio de uma análise química, que pode envolver métodos convencionais ou o uso de instrumentos com moderna tecnologia. A análise quantitativa, que geralmente complementa a anterior, tem por finalidade determinar o teor de cada componente em uma mistura. Como nós estamos em tempo de coronavírus, vamos estudar a análise a partir do coronavírus. Quais os fluidos biológicos que podem ser utilizados para verificar se a pessoa está ou não com coronavírus? Tanto espécimes do trato respiratório superior, secreção naso e orofaríngea, aspirado, lavado, nasofaríngeo, aspirado nasal, ou seja, pelas vias nasais, pelo nariz, como as do trato inferior, o escarro, o lavado, o bronco, alveolar, aspirado, traqueal, pode ser empregados. Esse último aí é colocado tipo um cotonete na região oral, ou seja, na boca. Aqui é suave que você utiliza para coletar o material tanto oral como nasal. Aqui eu tenho o suave utilizado na região nasal e aqui o suave coletando o material na região oral. Nasal no nariz, oral na boca. Aqui a imagem da coleta oral de um suave. Professor, eu utilizo o mesmo suave do nariz na boca? Eca, não. Existe um suave para a região nasal e um suave para a região oral. Aqui o suave nasal sendo utilizado. Tem um vídeo que eu peguei na internet, no YouTube, e vai estar no Google Class. Dá uma olhada lá que é um vídeo muito bom. Ele fala com detalhes como é feito o exame. Na síntese, por sua vez, procura-se produzir em laboratório materiais com características idênticas ou muito parecidas com a dos compostos naturais, ou ainda materiais inexistentes da natureza e com características específicas, ou seja, na síntese eu faço em laboratório, eu copio ou eu crio. É isso que ocorre, por exemplo, na produção da borracha sintética. O desenvolvimento de borracha sintética se deu a partir da necessidade de criação de um material similar à borracha natural, que pudesse ser submetido à vulcanização, mas que fosse mais barato. Como resultado dessa pesquisa, a primeira borracha sintética fabricada foi a SBR, elastômero de estireno butadieno. Valha meu Deus! Professor, e o que seria o processo de vulcanização da borracha? Esse processo de vulcanização da borracha tinha como objetivo melhorar a qualidade da borracha e deixá-la propícia para ser usada industrialmente para as mais diversas finalidades. Ela precisa passar por um processo denominado vulcanização.
A vulcanização da borracha é a adição de enxofre sobre aquecimento e na presença de catalisadores. Durante esse processo, os átomos de enxofre quebram as ligações duplas e formam ligações unindo as moléculas de borracha, que são os poliisoprenos. Essa nova estrutura é melhor porque, como se pode ver no próximo slide, sem a vulcanização, as moléculas de poliisopreno podem deslizar uma sobre a outra. Agora, com a realização da vulcanização, os átomos de enxofre unem as estruturas lineares iniciais, formando pontes de enxofre que aumentam a resistência e a dureza da borracha, fazendo assim a borracha sintética. Ali em cima você tem a fórmula do poliisopreno e embaixo você tem a fórmula com a adição de enxofre. Professor, eu não estou vendo. Aqui estão as pontes de enxofre que uniu as moléculas, fazendo com que elas adquirissem maior resistência. Quanto mais enxofre for adicionado à borracha, maior será a sua dureza. Por exemplo, eu tenho a borracha comum, a borracha usada em pneus e a borracha empregadas em revestimentos protetores de máquinas e aparelhos de indústrias químicas. A borracha comum tem em sua composição de 2 a 10% do teor de enxofre. Já a usada em pneus, 1,5 a 5% de teor de enxofre. Já a borracha empregada em revestimentos protetores de máquinas e aparelhos de indústrias químicas, cerca de 30% de enxofre. Tem que ser uma borracha extremamente resistente. Esse é Charles Goodyear, que viveu em 1800 a 1860, morrendo com 60 anos. É o responsável pela vulcanização. Esse processo foi descoberto por Charles Goodyear em 1838. Ele percebeu que uma mistura de borracha e enxofre que caiu sobre o fogão quente não chegou a derreter, mas apenas queimou um pouco. Com isso, ele percebeu que com a adição de enxofre, a borracha tornava-se mais resistente. Observe, ele não estava atrás disso, foi um acidente. Foi o próprio Goodyear que deu o nome para esse processo de vulcanização em homenagem ao deus grego do fogo, Vulcano. Os medicamentos fabricados pela indústria farmacêutica, como o ácido acetil salicílico, antitérmico e analgésico, serve para baixar a febre e para diminuir a dor. E os produtos fabricados pela indústria química, como o estireno, matéria-prima para a fabricação de poliestireno, e o butanoato de etila. Professor, o que é isso? Você já deve ter colocado na sua boca. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que é isso, professor? Butanoato de etila é usado para conferir o sabor de abacaxi a doces e bebidas. São exemplos de processos de síntese, ou seja, são fabricados em laboratório. Aqui você tem um exemplo do ácido acetil salicílico, que é um medicamento utilizado para combater a febre e a dor. Analgésico, combater a dor. Antitérmico, combater a febre.